Sabe, por mais que o véu do templo for rasgado, o Senhor não habita em templos feitos por mão de homens, senão dentro do seu coração. Só que tem o seguinte: todas as vezes que você se prepara para vir na casa de Deus, Satanás sabe onde é que você está indo. Mesmo que você venha aqui e não atente para o que Deus fale aqui dentro, mas Satanás, o mundo espiritual, sabe que você está indo prestar culto a Deus. Então o que eu quero que você entenda é que por mais que esse local seja simplesmente de paredes, é neste local onde o Senhor ordena a bênção ao seu povo, mas a todos aqueles que querem a bênção de Deus. A Bíblia diz que o povo de Israel peregrinou por mais de 40 anos, um trecho que era para ser feito por muito menos, porque eles não entendiam que quem ordenava a bênção era o Senhor. A bênção não vem assim ou não vem assim, a bênção vem assim. A Bíblia diz que quando aquela mulher toca em Jesus, Jesus para e pergunta aos discípulos: alguém me tocou? Os discípulos acham engraçado. Como alguém te tocou? Todo mundo está tocando ao Senhor, todos estão tocando no Senhor. Ele disse: não, alguém me tocou diferente. Glória a Deus. Só que para que você entenda o que eu estou dizendo, a única pessoa que não tocou em Jesus foi ela, e a única que recebeu foi ela. Sabe por quê? A Bíblia diz que ela toca nas orlas do vestido de Jesus. Na orla do vestido de Jesus não havia acessibilidade. Todos que tocavam em Jesus não receberam, mas ela que tocou na manta do seu vestido, ainda que ele não sentisse, o Deus lá do céu sentiu e entregou a bênção à vida dela. Se você entrou aqui com essa convicção, Deus vai entregar a vitória na sua vida nessa noite. Vamos no texto bíblico. Aleluia. 1 Reis, capítulo 17. Fico feliz com os irmãos, e o único barulho, irmãos, que hoje nós estamos atravessando dias difíceis, sabe? Eu sou novo, mas acho que minha mente é um pouco velha. Eu sou daquele tempo em que glória a Deus e aleluia não atrapalha pregador, e hoje nós estamos substituindo aleluia por glória a Deus com bateção de palma. A irmã, a grande Assembleia de Deus, irmão, ela é marcada pelo pentecostalismo. Pentecostalismo é o que você sente arder na sua alma, que você exterioriza isso através do seu glória a Deus e aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. 1 Reis, capítulo 17. Bendito seja o nome do Senhor. Capítulo 17, versículo 6. Oh, bendito seja Deus. Todos encontraram? Digam amém. Amém. Quem não encontrou, misericórdia. Diz assim o texto bíblico: e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Podemos assentar em nome de Jesus. Muito obrigado. Queridos, eu certa vez, uma jovem que trabalhava comigo na igreja, com o professor de escola dominical, me perguntou assim: Fábio, quando Deus nasceu? Qual o nascimento de Deus? Quando Deus surgiu? E por mais que essa pergunta possa parecer incoerente ou irracional, essa pergunta faz sentido, e Deus, através da sua palavra, Ele é o maior interessado em se revelar ao seu povo. Deus não é um Deus de ocultismo, Deus não é um Deus que vive às escondidas, Deus é um Deus que revelou a você o que era, o que está acontecendo, o que vai acontecer. Significa dizer que Deus, mesmo sendo soberano nos céus e a terra, Ele se preocupa com o que você pensa acerca dele. A Bíblia diz que pela viração do dia, todos os dias o Senhor vinha ter um particular com Adão. Escute, não havia pecado, não havia a fragilidade que eu e você temos hoje, o ataque violento da mídia, das coisas ruins, seja até mesmo através de uma notícia de repórter, que você só vê violência, que você só vê morte, que você só vê sangue. Todavia não havia isso. Porém o Senhor se deleitava em vir toda tarde conversar com Adão. A Bíblia não destrincha essa conversa, mas a gente quer navegar nesse entendimento. E por certo ele perguntava: meu filho, como foi seu dia? Seu dia foi bem? Seu dia foi agradável? Seu dia teve prazer ou teve luta?
Porque a Bíblia diz, irmão, que nem a terra fora manchada com a marca do pecado. Porque uma vez que a Bíblia diz que quando o pecado entrou na face da terra, ela não só manchou a raça humana, como eu e você, ela mancha a terra. E a Bíblia diz que a terra passa a dar frutos, não mais da maneira que dava anterior ao pecado. De forma que por isso que os Tessalonicenses vai dizer que essa terra ardendo se desfará, e o Senhor preparará uma nova terra, para que onde Ele esteja, a igreja esteja com o Senhor. Eu quero crer que por mais agradável que seja a sua vida, por mais alegre que seja a sua família, mas você ainda continua com a expectativa de ser levado ao céu para estar com o seu Deus. Eu quero acreditar que você ainda acredita que o céu ainda é o melhor lugar, ainda que o Senhor te cure de uma enfermidade, ainda que o Senhor te dê um dom de louvar, ainda que o Senhor te dê um dom de pregar. Eu ainda quero crer que você sonha com o arrebatamento da igreja. E devagar com os meus pensamentos eu fiquei a meditar nesse texto. E penso, irmãos, que Deus, Ele é muito meticuloso, Ele é muito cuidadoso. Deus não é desatento, Deus não é frívolo, Deus não é, irmãos, incoerente. As coisas de Deus há uma sequência, há uma coerência. A Bíblia diz que quando Deus começa a criar as coisas, a terra, irmãos, era sem forma e vazia. Glória a Deus. A terra não tinha nada de belo. A terra, e quando nós falamos de terra, nós não estamos falando só do sistema solar, nós estamos falando de toda a vida no mundo. Glória a Deus. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Um dia desse eu estava tentando pensar com os meus pensamentos como seria isso. Imaginei como que uma galinha, ela tenta proteger os seus pintinhos. Imaginei Deus cuidando e protegendo a terra dessa forma, através do Espírito de Deus que pairava sobre esse local, porém esse local não tinha nada aprazível, irmãos. E a Bíblia diz que Deus então deseja construir e começa a construir, embora está luminares nos céus e na terra, e você sabe da história. Deus diz a Bíblia que cria animais, que ordena a esses animais que produzam e que encham a terra. E Deus deseja, irmãos, por único e exclusivo pensamento dele, criar o homem. E é interessante que todas as outras coisas Deus simplesmente cria. Deus simplesmente cria. Quando Deus vai fazer o homem, Ele parece ter uma conversa com a eternidade. Ele diz: façamos. A Bíblia ali não diz que Deus começou com o Pai e o Espírito Santo, mas dá a entender que ali Deus tem uma conversa. Olha, vamos projetar, vamos criar alguém que seja a nossa imagem e semelhança. Aleluia. Alguém que se pareça conosco, mas não seja não inteligente. O que Deus está querendo dizer, a aparência que a Bíblia está querendo dizer, é o caráter. Glória a Deus. É a capacidade de pensar, é a capacidade de sentir. Eu sei que há religiões por aí que dizem que Deus é simplesmente uma força, Deus é simplesmente o vento, o panteísmo, que o céu é Deus, o sol é Deus. Não, a Bíblia diz que Deus é um ser pessoal, é um ser que sente, é um ser que chora, é um ser que geme, é um ser que sente o que você sente. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que quando Ele caminhou nessa terra, Ele escolheu 12 pessoas, e dessas 12 tinha 2 mais chegadas. Mas a Bíblia diz que no momento mais difícil da sua vida, que Ele precisou desses 2, todavia Ele passou os momentos sozinho. O que você está querendo dizer com isso, irmão? As mesmas tristezas e agonias e desespero que você passa, Ele passou na terra. Aleluia. A Bíblia diz que Ele quis lavar o pé de Pedro, e Pedro disse para Ele assim: para com isso, eu que tenho que lavar o teu pé. Ele: rapaz, eu não sou um pastor, eu não sou alguém que diz como deve fazer, eu sou alguém que faz primeiro para dar o exemplo. Deixa que eu lave o teu pé, para que
Deseja servi-lo não pelo que ele pode dar, mas pelo que ele é, pelo seu caráter, pela sua atuação como Deus, sendo superior a todas as coisas. E aí a pergunta dessa jovem me deixou turbado. Onde Deus nasceu? Quando ele nasceu? Eu disse para ela: olha, a resposta mais clara que a Bíblia diz é essa. Eu falei para ela: o que é eternidade? Ela olhou para mim e falou assim: é sempre, é nunca acabar. Eu falei: pois bem, a Bíblia diz que o Senhor diz: antes que houvesse eternidade, eu sou. O que o Senhor estava querendo dizer? O que sua mente finita consegue entender como eternidade, eu Deus sou anterior a isso, porque eu Deus criei a eternidade. Tudo está nas minhas mãos. Efésios capítulo 1 diz que o Senhor nos elegeu santos e irrepreensíveis antes da fundação da terra. Eu sei que é difícil você acreditar, mas antes que ele descesse do jardim do Éden para fazer Adão e Eva, ele já via você aqui na rua Martins. Nada foge do controle de Deus. Ele vai dizer para Jeremias: olha só, enquanto os homens brigam aí nos tribunais humanos para entender ou para tentar compreender aonde existe a real fecundação do ovo, Deus vai dizer: eu te conhecia quando os seus nervinhos ainda se formavam no ventre da sua mãe. Não há local onde eu não entre, não há local onde eu não conheça. Davi vai dizer: Senhor, ainda que a minha cama, o meu local de dormir seja um inferno, ainda assim os seus olhos estariam lá me contemplar. Você está sentindo Deus aí, querido? É o seu Deus. Não é a Deus que está alheio à sua situação, não é a Deus que está alheio ao que você sente, não. Meu Deus. Aleluia. Não abra mão do que Deus projetou na sua vida, do que Deus disse na sua vida. Não abra mão. Não deixe que a tristeza da vida, não deixe que a crise nada mais é do que uma ferramenta de Deus para trabalhar na vida do homem. Eu fiquei imaginando quando Deus expulsou Adão do jardim do Éden, e a Bíblia diz que ele botou querubins com a espada desmanhada para que ele não voltasse, e a Bíblia diz que ele segue errante. E eu fiquei pensando: Adão, irmãos, era dotado de intelecto. Adão não era um ser movido pelos sentimentos ou pelos instintos animalescos, não. Eu e você entramos num colégio e tem alguns mais inteligentes que levam 5, 6 anos, não sei, eu não sei nem quanto tempo eu levei para aprender a ler e escrever. Aleluia. Eu sei que a Bíblia diz que quando Deus cria Adão, ele fala: no meio dos animais, plante a terra. Eu quero que você entenda que Adão já conhecia e sabia constituir a terra. Adão já conhecia e sabia as estações próprias para plantar a terra. Adão não era alguém alienado. No obstante a isso, Deus o colocou para fora do jardim e ele foi. E eu fiquei imaginando alguns comportamentos na Bíblia. Comportamentos como Pedro. A Bíblia diz que o Jesus começa a conversar com os discípulos acerca da vida dele. Olha como vem o Filho do Homem: seja traído, seja cuspido, seja abandonado, seja mutilado pelas vossas iniquidades. Pedro vai sentir dó de Deus, de Jesus. E Jesus vai o repreender e vai dizer: eu te repreendo, Satanás. Por que o Senhor repreende a Pedro de tal forma? É porque se Jesus não morre, não haveria igreja. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Jesus veio à terra para uma missão que foi profetizada lá no Gênesis. Ele te ferirá o calcanhar, mas tu esmagará a cabeça. O Senhor se manifestou para cumprir
acham de mim? Estão dizendo que eu sou Elias, que eu sou isso, que eu sou aquilo. O que vocês, discípulos, acham que eu sou? Quereis ir também com os que estão me abandonando? Pedro vai responder para ele assim: Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Jesus vai se surpreender com essa resposta. E vai dizer: não fosse a carne nem o sangue que te revelaste, mas você só falou isso porque isso veio lá do trono. Glória a Deus. Percebam o que eu estou querendo dizer. E nós temos o Senhor apontando para ele, dizendo: eu te repreendo, Satanás. E Deus dizendo: olha, você quer seguir o seu caminho, siga. E ele: para onde é que eu vou, se só o Senhor tem palavra de vida? O outro, a Bíblia diz que conversava com Deus. O outro convivia diuturnamente com Deus. E o dia que Deus colocou uma prova na sua vida, ele simplesmente foi errante pela terra. Eu fiquei imaginando se Adão não parasse naquele, por fora do templo, distante dos querubins, parasse, sentasse e dissesse: Senhor, eu não posso sair daqui. Eu não posso, desde o dia que aqui eu pequei com o Senhor, eu não consigo sentir mais aquela alegria que eu sentia quando te ouvia pela viração de dia conversar comigo. Eu estou triste e distante de ti, eu não posso sair errante pela terra. E a Bíblia diz que esse comportamento de Adão vai lhe custar o primeiro homicídio da Bíblia Sagrada. Irmão contra irmão. Sabe o que eu aprendo aqui? Muitas das vezes Deus nos prova. Não é para nos matar. Não é para nos matar. Até porque 1 Coríntios 10, 13: não sobreveio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar. Antes, com a aprovação, ele irá também o escape. É o seu Deus que faz isso. É o seu Deus que faz isso. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Escute, irmão, não deixa que o mundo apague a sua fé. Não deixe que as coisas da vida maculem a sua capacidade de devotar a Deus o que você quer para a sua vida. Por mais que a luta esteja difícil, não pare. O texto que eu li com os irmãos aqui fala de um homem que ele dá um nó em todos os teólogos, todos nós que estudamos a palavra, todos nós que gostamos de procurar alguns adjetivos para nomear a Deus. Ele dá um nó na nossa cabeça. Por que, Robinson? É porque esse homem aparece sem pai, sem mãe, sem história. Nós temos dificuldade de encarar uma pessoa. Você é filho de quem? Você é filha de quem? Você é filho de quem mesmo? O israelita é assim. Você vem de onde? E o seu Deus não é Deus de regras. O seu Deus, Ele faz as regras. É um Deus em que há uma ordenança perpétua de que os moabitas não conversarão com Israel. E o seu Deus coloca uma mulher por nome de Ruth na genealogia de Jesus. Sabe o que Deus está querendo dizer? Não espere que Deus venha ou te ajude ou te socorra da forma que você acha que Ele tem que socorrer, porque Ele ainda continua sendo Deus. Aleluia. Ele disse, através do profeta Salomão, lá em Provérbios, ele diz: do homem são os planos, mas de Deus vem a resposta da boca. Sabe o que eu estou dizendo aqui? Você pode fazer faculdade, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você pode casar, você pode ter uma boa família, mas se Deus tiver algo maior na sua vida, Ele fará você mudar todo o mundo da sua vida. Ele vai pegar um homem como profeta
difícil, porque a Merovim não é mais como era. Era um local de muita promiscuidade antigamente. E ele, Deus disse para o profeta: vai lá, profeta, e pega uma mulher por nome de bom, casa com ela. Mas, Senhor, o casamento é algo mais lindo. Ele: você vive pelas vistas ou pelo que eu, Deus, estou te mandando fazer? Glória a Deus. A Bíblia diz, irmão, que melhor é obedecer do que sacrificar. E por mais que pareça difícil, Ele conhece a nossa estrutura e a nossa condição. Esse homem que eu disse, Elias, ele vivia numa época em que o pai de Acabe, Orim, governava. E diz a Bíblia, irmãos, que o povo estava dividido, esfacelado, e Orim fez coisas terríveis ao povo de Israel. No quanto todos os reis que foram antes de Orim foram terríveis e perversos. De forma que o autor que escreveu Reis, ele diz: é impossível que alguém seja tão ruim como Orim. Todavia Acabe, filho de Orim, se mostra pior do que o seu pai. O texto, e eu estava dando uma olhada hoje à tarde, irmãos, vai dizer que Acabe chegou a cultuar tantos deuses, mas tantos deuses, que eles pegavam pessoas e ofereciam em sacrifício vivo. E além de matarem aquelas pessoas, eles pregavam aquelas pessoas e concretavam nas vigas dentro, próximo aos templos pagãos. Porque acreditava-se que a alma daquelas pessoas ficariam aprisionadas ali e defenderiam. O tamanho era a condição degradante e espiritual de Israel. Jezabel, ele tem uma ideia assustadora e ainda pior. Casas com Jezabel, filha de Etibal. E começa, irmão, através dessa mulher, não só a simpatizar-se com as práticas pagãs, mas a realizar práticas pagãs. E nós não estamos falando de um povo estranho, nós estamos falando de Israel. Acabe, rei sobre Israel. E aparece esse homem, irmão, chamado Elias. Elias, como eu disse, não tem pai, não tem mãe. A Bíblia não faz questão de contar a história desse homem. Eu não sei se porque a história era muito triste. Eu não sei se para Deus não fazia necessário informar a história de Elias. O fato é que esse homem, por mais que ele não tivesse história, por mais que ele não tivesse parentes, por mais que ele não tivesse chegado, mas era um homem que a nação conhecia como Elias, o profeta. Aleluia. Hoje, irmão, a gente vive uma luta para servir a Deus. Hoje o Evangelho virou mercadoria de troca. O Senhor te chamou para ser diferente. Eu não sei se um Elias da Bíblia. Elias é um típico ser humano, muito fraco, mas muito corajoso. Eu concordo com você que Deus não precisa de advogado. Concordo, Deus não precisa de advogado, mas de valente ele precisa. De valente ele conta. A Bíblia diz que esse homem aparece, irmão, e diz para Acabe: olha, o texto não diz como é que ele chegou a essa concepção. O texto simplesmente diz que ele chega a Acabe e diz: segundo a minha palavra, não cairá mais orvalho nessa terra. Glória a Deus. Meu Deus. O texto, você pode até forçar o texto a dizer o que o texto não está dizendo. O texto não diz que Deus mandou que ele dissesse isso. O texto diz que Deus garantiu a segurança de Elias. Que quando Elias diz: Acabe essa afronta, porque Acabe vai desafiar o rei de Israel, Deus disse: desce para os ribeiros de Querite, que você vai ser sustentado com águas do rio, e eu vou preparar um corpo para te alimentar. Meu Deus. Só que esse homem não tinha
estrutura por trás dele. Você não vai encontrar aqui na Bíblia dizendo a família de Elias o ajudava em oração. Não! A igreja de Elias o ajudava em oração, não. Elias estava simplesmente convicto daquilo pelo qual foi chamado. E pagando as consequências da sua fé. Hoje, nós vivemos um mundo muito difícil. Até me surpreendi agora à tarde, quando eu estava saindo ali para cá. A minha esposa disse assim: olha, o tema da redação do Enem hoje, ontem e hoje, foi intolerância religiosa. Confesso aos irmãos que até me surpreendi. Oh, glória, meu Deus. Mas entendo que Deus tem as suas formas de trabalhar. Meu Deus, glória a Deus. O Brasil, irmãos, é um dos poucos países onde se professa laico. O que é um Estado laico, irmão? É um Estado sem religião. E a Bíblia vai ensinar-nos que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Não nos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Escute, se o meu país é laico, mas eu sou servo. Se o meu país não crê, mas eu creio. Se o meu país não faz, mas eu faço. Eu não sei qual foi, aleluia, como que os alunos evangélicos discorreram sobre esse tema, mas saiba que eu quero dizer para você que se os alunos atentarem para o tempo que nós estamos vivendo, eles usariam essa oportunidade para testemunhar acerca de Deus na redação do Enem de hoje. Aleluia, glória a Deus. Sabe o que nós precisamos? Equivalentes. Deus se agrada equivalentes. A Bíblia diz: se te mostrares frouxo no dia da tua adversidade, sua força será pouca. Chega lá, pastor. Em nome de Jesus, reaja pela sua própria vida. Reaja pela sua própria vida. Deus é o maior interessado em mudar o quadro da sua história. Vocês estão falando de um jovem que está mais de 800 quilômetros longe da sua casa, dos seus pais, da sua parentela. Mas sabe o que Deus faz? Quando você se propõe a ser valente de Deus, Deus cuida de você. Deus cuida de você. Talvez a religião em que você esteja não te vê, mas o Deus que está no céu te contempla. Existem vários Elias na Bíblia Sagrada, ou pelo menos que simbolizam Elias. A Bíblia diz que quando o povo de Israel, o exército, para ser mais específico, homens com espada de guerra, homens fatores, estavam diante do gigante Golias, a Bíblia diz que o povo, o exército de Israel, temeu e tremeu. Meu Deus, glória a Deus. Mas havia um menino que não era digno de sentar nem na mesa com o seu pai. Meu Deus. De calabassu, de calabandarabaxá.
Nós estamos com evangelhos que estão se aliando com o rei. Elias não. Chama o rei para o particular e diz: olha, tu está desgraçando a vida do povo. Meu Deus. Glória a Deus. E se tu e se Deus tem alguma coisa comigo, tu vai entender que não chove nessa terra. Glória a Deus. E Deus se agradou desse negócio. Glória a Deus. Vai para os Hebreus de Querite, que os corpos vão te sustentar. Eu quero falar para vocês que foi o versículo que eu li. Aqui há algo muito forte na palavra de Deus. Que quando o Senhor diz: os corvos te sustentarão. E não é o corvo, o urubu do Flamengo, não. Esse animal, irmãos, ele tem hábitos não unigênitos. Esse animal é um animal que costuma se alimentar de coisas mortas, coisas podres. E aqui há no mínimo algo que nos espanta, porque Deus diz: olha, os corvos te sustentarão. Glória a Deus. Mas Deus levou carne podre para o profeta? Alguns historiadores vão dizer que esses animais pegavam da mesa do rei e levavam até o profeta. Dos ribeiros pegavam na mesa do rei e levavam até o profeta. O que eu fiquei pensando é o seguinte: nós somos humanos, o nosso corpo ele é muito fraco, somos sujeitos a muitas bactérias, vírus e coisas que nos fazem mal. E fiquei imaginando que além desses animais levarem o alimento sem comerem esse alimento, já é algo fantástico. Levarem esse alimento sem nenhum tipo de contaminação. Glória a Deus. E aí eu me lembrei daquele versículo que diz a palavra de Deus: o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai da boca do homem. Aleluia. Sabe o que Deus me trouxe aqui para dizer para você? Cuidado com o que você tem dito. Cuidado com o que você tem dito. Tu é profeta de bênção. Tu é profeta de restauração. Deus não chamou você para destruir o seu irmão, não. A vossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra os espíritos e as potestades que estão nos lugares celestiais. Entenda o comportamento de Davi. Quando a Bíblia diz que entrega Saul na mão dele, ele corta um pedaço do vestido, do manto de Saul, atravessa para o outro lado. Rapaz, Deus me entregou na sua mão, mas eu não quero destruí-lo. Glória a Deus. Deus não me chamou para destruí-lo. Deus me chamou para ser testemunho, para que você mude a sua vida, para que você mude a sua história, para que você mude a sua história. Deus te chamou para ser diferença nessa terra, como mulher de Deus. Deus te chamou para fazer como Noemi, ainda que ela mesma não conseguia ver nela condições de ser chamada de agradável, de Noemi a serva. Todavia, aquela menina malpita de costumes pagãos, ao olhar as atitudes, a procedência dela, se converteu e disse: aonde tu fores, mulher, eu irei. O seu Deus será o meu Deus. O seu jeito de viver me atraiu.
Os irmãos bem sabem a história. O povo de Israel foi tão deturpado. A verdade virou mentira. E a mentira virou verdade. Hoje, pela graça de Deus, eu faço faculdade. Estou no 5º período. Mas eu confesso aos irmãos que é uma luta. Juro para vocês que é uma luta. Logo no comecinho, as professoras me disseram assim: verdade? Não existe verdade. Não existe verdade absoluta. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade. E aí eu falei com alguns alunos: como é que é? O que é essa história aí? Eu não tenho a minha verdade. Como é isso? Não, Paz. Mas o direito é o poder de argumentação. E aquele que pode argumentar melhor é que leva a verdade. E aí o Senhor automaticamente me levou na palavra de Deus. E eu me lembro de Jesus e Pilatos. E Pilatos dizendo assim: ó, não vejo neste homem crime algum. Percebam que Pilatos não fala em pecado, porque ele não estava falando para os crentes, ele estava falando para o Império Romano, que era político. Não vejo neste homem crime algum. Se você não vai ver crime algum, o que você deve fazer com alguém que você não vê crime algum? Soltam, libertam. Todavia, a verdade de Pilatos, concordo, estava corrompida. Pilatos estava vendido. E o pior, ele não percebia que estava vendido. Lá no Evangelho de João, ele vai chamar Jesus em particular: deixa eu conversar com o senhor, vem cá, que a minha mulher falou que perturbou a noite inteira. Imagine a cena: alguém todo ensanguentado, com uma coroa de espinhos na cabeça, quem sabe que já não enxergando mais, todo suado. E alguém do lado de cá, com belas vestes, com uma coroa, talvez de ouro, com cordões, dizendo: rapaz, escuta aqui, para com esse negócio. Tu és o Cristo, tu disseste. Você está dizendo: para com esse negócio, que eu, Pilatos, posso resolver esse problema, posso dar um jeito. A Bíblia não diz, mas eu creio que Jesus deve ter dado um sorriso meio maroto, todo ensanguentado, e disse: ah, Pilatos, você é uma peça no quebra-cabeça. Nenhum poder te se fora dado se de meu Pai não tivesse vindo. Você não está aí porque você é Pilatos. Você está aí porque aprove Deus me levar à cruz, porque a minha obra alcançará a Rua Martins lá em 2016. A minha obra, Pilatos, excede ao seu entendimento, excede a tudo aquilo que você imagina. Pilatos acreditava que a vida de Jesus estava na sua mão, mas não estava. O Senhor nos ensina, através desses textos, que a nossa vida pertence a Deus. Nada do que você passa, ou passa à toa. Filipenses 2,5 é um versículo grande, mas que os irmãos possam compreender, que o Espírito possa falar: de sorte que haja em nós mesmos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, destruiu a si mesmo, assumindo a forma de servo, porquanto o Senhor exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e embaixo da terra, e confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que o sentimento que habitou no coração de Jesus possa habitar no seu coração. Que
próximo. Quem é o próximo? É o meu irmão, da minha família. Não, o próximo é o seu inimigo. É aquele que te persegue. É aquele que te quer ver mal. É por isso que não é fácil, mas em Jesus se torna agradável, ou pelo menos suportável. É por isso que às vezes tem pessoas que vêm um culto como esse, não conseguem muitas vezes glorificar, só conseguem chorar. Às vezes procura paz em casa, mas não tem paz em casa. Às vezes a vontade que tem é como Elias, de fugir para a caverna mais distante possível. É por isso que ele tipifica a fragilidade humana. Todavia, mostra que o poder de Deus se aperfeiçoa exatamente na vossa fraqueza. É quanto mais fraco você se compreende, mais Deus age na sua vida da graça. Abachou calabandarábia, ele que assure calabandarábia, assure calabandarábia. Deus quer fazer algo tremendo na sua vida. Mas é preciso que você entenda que o Espírito Santo precisa fazer parte da sua vida. Glória a Deus. Eu me incomodo, eu juro que eu me incomodo com alguns cristãos que estão na igreja. E às vezes, irmãos, não conseguem falar em mistério com Deus. E falo isso não com demagogia ou com sentimento de eu falo, não, é com um sentimento de que é necessário esse contato seu com o espiritual, com aquilo que não se explica, com aquilo que não se desvida, com aquilo que não se compreende, porque só assim você mantém ligação com o Pai. É uma língua que nem você compreende, mas Deus compreende. Que o Senhor achou que a calabandarábia possa tomar a sua vida. Que o Senhor possa encher aqueles jovens que ainda não receberam o batismo do Espírito Santo. Aqueles que desejam receber de Deus este poder para vencer as batalhas da vida. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Você que vai batizar com o Espírito Santo. Vem aqui à frente.